Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao Contos da Nossa História. Sabe, hoje a gente vai fundo na história de um gigante da nossa literatura. Pensa num cara que, lá de uma cidadezinha em Minas, conseguiu redesenhar o mapa da poesia brasileira inteira. E ele fez isso com palavras que, sério, à primeira vista pareciam simples até demais. A gente está falando de Carlos Drummond de Andrade. E para a gente entender a revolução que esse homem causou, a gente vai começar com 7 palavrinhas. Só isso. No meio do caminho tinha uma pedra. É isso, só isso. Parece uma frase que você anotaria no seu diário, né? Uma coisa que, sei lá, qualquer um de nós poderia falar. Não tem nenhuma rima complicada, nenhuma palavra difícil, é super direto, super do dia a dia. E ainda assim, quando esse verso apareceu, ele caiu que nem uma bomba no mundo literário do Brasil. Foi um escândalo. O pessoal vaiou, ridicularizou, chegou a dizer que aquele simplesmente não era poesia. Então fica a pergunta, né? A pergunta que vai guiar a nossa história hoje: como é que pode um verso tão simples, tão banal, ter se tornado um dos mais famosos, mais polêmicos e, no fim das contas, mais importantes da nossa língua? Para a gente desvendar esse mistério, a gente vai precisar voltar no tempo. Vamos lá para uma cidadezinha cercada de montanhas de minério de ferro e vamos conhecer um garoto que se sentia meio torto, sabe? Meio deslocado no mundo. Bora mergulhar nessa história? Então vamos lá. Nossa primeira parte se chama A Pedra no Caminho. E olha, essa pedra não é só do poema não, é a própria Itabira, a cidade onde ele nasceu. É também a tradição da poesia daquela época, que ele teve que dar um jeito de contornar. O Drummond usava uma palavra em francês para se descrever, gauche. Sabe o que significa? É tipo esquerdo, desajeitado. Ele se via assim. Era um cara super tímido, que odiava aparecer e que achou na poesia um jeito de colocar em ordem esse sentimento de não pertencer. E foi exatamente esse olhar meio de lado, esse olhar deslocado, que fez ele enxergar o mundo de um jeito que, nossa, ninguém mais conseguia ver. A jornada dele, gente, é simplesmente fascinante. Pensa só, ele nasce em 1902, lá em Itabira, uma cidade que ele mesmo dizia que parecia um retrato na parede, de tão parada. Aí, lá pelos anos 20, ele já está em Belo Horizonte. E é ali que a cabeça dele explode, porque ele e uma turma de jovens, tipo o Emílio Moura e o Abgar Renault, descobrem as ideias super revolucionárias no modernismo, que estavam borbulhando lá em São Paulo. E o passo final, em 1930, ele se joga no Rio de Janeiro e lança o primeiro livro dele, Alguma Poesia. E aí, gente, é nesse momento que o escândalo da pedra explode e o nome Drummond começa a ecoar por todo o canto, para uns como um gênio, para outros como herege. Mas para a gente entender de verdade o tamanho do choque, a gente precisa ter uma ideia de como era a poesia naquela época. O que bombava era o tal do parnasianismo. Pensa numa coisa super formal, sabe? Métrica perfeitinha, rimas riquíssimas, um vocabulário todo pomposo. Os caras escreviam sobre vasos gregos, deusas mitológicas, uns temas que não tinham nada a ver com a vida real do povo. E aí, do nada, chega o Drummond. E sobre o que ele escreve? Sobre um bonde passando na rua, sobre uma festa de família, sobre um cara espiando a vizinha pela janela e sobre uma pedra no caminho. Ele simplesmente pegou a linguagem da rua, jogou fora a obrigação da rima e escreveu em versos livres. Foi uma ruptura, uma quebra total. Para os parnasianos, aquilo foi um insulto. Mas para os modernistas, para eles, foi a libertação. E aqui, gente, está o ponto-chave de tudo. O modernismo, aquele movimento que explodiu com a Semana de 22, tinha uma missão muito clara: criar uma arte que fosse genuinamente brasileira. A galera estava de saco cheio de ficar imitando Portugal, de seguir um monte de regra dura que não tinha nada a ver com o nosso jeito de falar, o nosso jeito de sentir. Eles queriam, de fato, uma língua brasileira, e não só a língua portuguesa. E o Drummond? Bem, o Drummond, com aquela poesia dele que pegava as pequenas ironias e as angústias gigantes do dia a dia, ele se tornou simplesmente um dos mestres dessa nova linguagem. Ele foi o cara que provou que a poesia podia estar em qualquer lugar. Exatamente, até numa simples pedra no meio do caminho. Ok, vamos avançar um pouco na nossa história. Porque se no primeiro livro, em alguma poesia, o Drummond estava mais olhando para dentro, sabe? Para as memórias dele de Itabira, para as coisinhas do cotidiano dele, a partir dos anos 40, o olhar dele se abre. E se abre para um mundo que está literalmente pegando fogo.
A gente está falando da Segunda Guerra Mundial, do Brasil vivendo a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. O poeta, que agora era um funcionário público certinho lá no Rio, simplesmente não tinha como ignorar o barulho ensurdecedor que vinha lá de fora. E essa fase toda nova, mais madura, ganha um nome que é perfeito: Sentimento do Mundo. É também o título de um livro dele de 1940 que é, assim, fundamental. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa que o eu do poeta se junta com o nós de todo mundo. A angústia dele não é mais só dele, entende? Ela vira uma angústia coletiva. É aquele sentimento de impotência que a gente sente diante da máquina gigantesca da história, da guerra, da política, da opressão. A poesia dele fica mais sombria, sim, fica mais politizada, mas o impressionante é que ela nunca perde o toque humano, a conexão com o indivíduo. E é nessa fase madura que ele nos entrega algumas das suas maiores obras-primas, de verdade. Primeiro vem Sentimento do Mundo, lá em 1940, que é o livro que abre essa porta para o social. Depois, em 1945, vem A Rosa do Povo, que é talvez o livro mais político dele, sabe? Escrito bem no calor do momento, com o fim da guerra e da ditadura Vargas, buscando alguma esperança no meio do caos. E quando você acha que entendeu o cara, ele dá outra virada. Com o Claro Enigma de 1951, a poesia dele vai para outro lugar. Fica mais filosófica, mais metafísica. Ele começa a encarar de frente as grandes perguntas da vida. O que é o tempo? O que é o amor? A morte? Qual o sentido de tudo isso? É uma jornada poética simplesmente incrível. E tem um verso do poema que dá nome ao livro que captura a alma dessa fase de um jeito perfeito. Ele diz: "Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo." Pensa nisso. É a consciência total da nossa própria limitação. Tenho apenas 2 mãos, diante da imensidão que são os problemas do mundo. Não tem nada de heróico aqui. Pelo contrário, é a confissão de uma fragilidade que é de todos nós. E é justamente nessa honestidade brutal que está a força gigantesca da poesia dele. Parece que ele está falando pela gente, né? Certo, agora a gente vai mudar um pouco o foco porque tem uma outra face do Drummond que é simplesmente genial e que, olha, talvez tenha tornado ele ainda mais popular que a poesia. Por mais de 30 anos, ele não foi só poeta. Ele foi também cronista, é isso mesmo. Ele tinha uma coluna em jornais gigantes como o Jornal do Brasil e ali ele virou o observador mais afiado, mais irônico da vida brasileira. E quando digo que ele escrevia sobre tudo, é tudo mesmo. Ele escrevia sobre a briga para abrir um pote de azeitona, sobre a guerra por um assento no ônibus lotado, sobre as gírias que estavam na moda, sobre o cachorro do vizinho que não calava a boca. Ele tinha esse poder de transformar a coisa mais banal do dia a dia em literatura de primeiríssima. E com isso, gente, ele criou uma conexão afetiva absurda com o público. As pessoas que liam o jornal não viam só um grande poeta. Elas viam um vizinho, um amigo inteligente e engraçado que entendia como ninguém as alegrias e os perrengues da vida na cidade. E essa dualidade dele é uma coisa fascinante, né? Pensa bem, o poeta Drummond olhava para dentro, para a memória, para as questões eternas, para as coisas que não têm data de validade. A pedra é um símbolo que vale hoje, valia ontem e vai valer amanhã. Agora, o cronista Drummond, ele olhava para fora, para o agora, para o que estava acontecendo naquele exato momento, para o fato que no dia seguinte já viraria jornal de ontem. Mas essas duas versões dele não brigavam entre si. De jeito nenhum, elas se completavam e, juntas, pintavam um retrato incrivelmente completo do que é ser humano e do que era o Brasil daquela época. E com isso a gente chega na nossa última parte. E aqui a gente vai se deparar com um paradoxo que é incrível. Vamos lá. Carlos Drummond de Andrade era um cara extremamente reservado. Pensa num sujeito discreto. Ele era funcionário público, batia ponto todo dia, odiava dar entrevista. E mesmo assim, depois que ele morreu, ele se tornou uma das figuras mais onipresentes da nossa cultura. A pergunta é, como é que esse homem que queria ser invisível virou um verdadeiro ícone pop? O ano de 1987. Esse é o grande ponto de virada. Drummond falece, e de uma forma muito triste, poucos dias depois de perder sua única filha, a Maria Julieta. Foi o fim de uma era, sem dúvida, mas ao mesmo tempo foi o começo da jornada dele para a imortalidade na nossa cultura. É como se a ausência física dele abrisse um espaço gigantesco para a presença dele se multiplicar de jeitos que, nossa, acho que nem ele mesmo poderia imaginar. Dá uma olhada nisso aqui. A lista é impressionante. Fala a verdade,
Quem nunca tirou uma foto sentado ali do lado da estátua dele em Copacabana? O dia do aniversário dele, 31 de outubro, virou o Dia D, uma celebração nacional da poesia. Um poema dele, Canção Amiga, já foi parar até em nota de dinheiro, do Cruzado Novo. Ele dá nome a aeroporto em BH, a incontáveis escolas, bibliotecas e, claro, ele é leitura obrigatória nos colégios e vestibulares, formando gerações e gerações de leitores. É incrível, o homem que só queria ser invisível acabou se tornando inevitável. E é assim que o ciclo se fecha, de um jeito lindo. Aquele menino gauche, desajeitado lá de Itabira, que se sentia totalmente uma peça fora do lugar no mundo, ele acabou se tornando uma parte fundamental da nossa paisagem, da nossa identidade como brasileiros. A poesia dele, que nasceu de um sentimento de não se encaixar, no fim das contas foi o que nos deu as palavras perfeitas para a gente se descrever, com todas as nossas contradições, nossas ironias e, claro, nossas esperanças. Tem um verso lá do primeiro livro dele, do Poema de Sete Faces, que é simplesmente genial e que resume tudo isso. Ele diz: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Para pensar na inteligência disso. Ele está mostrando que sabe como a linguagem funciona, Raimundo com mundo, seria uma rima fácil, mas ele se recusa a pegar o caminho fácil, não seria uma solução. A poesia do Drummond nunca foi sobre dar respostas prontas. Foi sobre fazer as perguntas que realmente importam de um jeito que a gente nunca mais esquece. E é por isso que ele continua tão vivo, tão necessário para a gente. E para a gente fechar, eu queria devolver a pergunta para você. A pedra do Drummond, afinal, pode ser tanta coisa, né? Pode ser um obstáculo na sua vida, uma memória que não sai da cabeça, um trauma, ou simplesmente um fato da vida que está ali, parado na sua frente e que não dá para ignorar. O que a poesia dele nos ensina é olhar para as nossas próprias pedras, sem desespero, mas com clareza, com ironia e, quem sabe, até com um tiquinho de afeto. Então, a reflexão que eu deixo é: qual é a pedra que está hoje no seu caminho? E de que forma o olhar desse poeta genial pode te ajudar a enxergar essa pedra de um outro jeito? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo Contos da Nossa História.